Literalmente, existem duas ou mais linhas temporais simultâneas nas quais estamos vivendo. Tenho que ter muito cuidado com isso. Eles ficavam passando esse cubo de país para país para as elites dos países olharem seu próprio futuro, para que pudessem escolher os melhores caminhos para si mesmos. Parece que esse cara revelou mais do que deveria, e eu imaginei se algo aconteceu com ele depois de todas essas declarações públicas. Daí comecei a procurar sobre ele no Reddit. Tinha gente perguntando sobre Dan Birish, onde ele tá agora e se tá bem. E daí encontrei essa imagem aqui, uma imagem bem perturbadora. Tinha um usuário dizendo que ele foi avisado logo após falar publicamente. E ver uma coisa assim definitivamente faz você prestar atenção no que esse cara tá dizendo. Essas duas correntes temporais podem ocorrer simultaneamente. A realidade pode ser misturada, e é por isso que existem tantos conjuntos de dados confusos. Você está dizendo que poderia olhar para algo em um dia e medir, e olhar no outro dia e as medições podem ser diferentes porque uma linha temporal diferente está entrando Sim. em jogo? Toda essa informação vem de dentro do Majestic 12, um grupo secreto do governo americano do qual ele diz ter feito parte. Mas aqui tá a questão, ele não é o único falando sobre isso. O escritor americano Philip Dick descreveu a mesma ideia. Estávamos revivendo o presente, déjà vu, talvez exatamente da mesma forma, ouvindo as mesmas palavras, dizendo as mesmas palavras. Eu sustento que essas impressões são válidas e significativas. Isso também pode explicar a sensação que as pessoas têm de ter vivido vidas passadas. Elas podem muito bem ter vivido, mas não no passado. Vidas anteriores, mas sim no presente. O físico David Deutsch fala sobre isso de um ângulo científico. Existem outras cópias de você e de mim em outros universos. Algumas dessas cópias são completamente idênticas a nós. Existem outros universos que são muito parecidos com esse, mas diferem apenas na posição de um átomo em algum lugar. Agora esses universos estão interferindo com o nosso, e eles estão produzindo efeitos de interferência, que poderíamos detectar em laboratórios se quiséssemos. E é aqui que a coisa fica desconfortável. Algo não parece certo com a realidade, porque até hoje ninguém consegue explicar claramente por que um grande segmento da população mundial compartilha as mesmas memórias falsas. Memórias de eventos, logotipos, falas de filmes, coisas que eles lembram da mesma maneira, mas que não correspondem mais à realidade. Esse fato por si só já deveria fazer você levar isso a sério. Eles ainda estavam relutantes em me informar sobre qual era a natureza real da situação. O potencial real para os resultados tanto da linha temporal número 1 quanto da linha temporal número 2. No caso em que estamos agora, parecemos estar em uma variante da linha temporal 1. Não está acontecendo exatamente da maneira que eles imaginavam que aconteceria. Mas, de novo, não poderia porque fizemos mudanças ao longo do caminho, que nos desviaram da linha temporal número 2. Quando você realmente para e pensa sobre a ideia de que coisas assim podem ser reais, dá até um arrepio, pelo menos foi assim comigo. Isso me lembrou de um experimento real feito pelo psicólogo Daryl Bain, conhecido como Sentindo o Futuro. O computador seleciona aleatoriamente um conjunto de fotografias para te mostrar, e a maioria delas são imagens calmas e neutras, e de vez em quando tem uma imagem excitante. Então, o resultado é que a fisiologia do participante mostra maior excitação, não apenas quando a imagem aparece o que você esperaria, mas alguns segundos antes do computador mostrar as imagens excitantes, mesmo antes do computador decidir qual imagem mostrar. No experimento de Bain, nada foi previsto com antecedência. As escolhas eram aleatórias. E, no entanto, o corpo reagiu como se já tivesse acesso ao que estava prestes a acontecer. O que vem a seguir nos leva de volta a algo mencionado no início desse vídeo, aquele cubo que as elites usam para alterar o futuro deles. Você teve exposição àquela caixa preta? Sim, era algo que a gente chamava de cubo, ou disco amarelo, ou cubo amarelo, sim. Ok, mas aquilo não era um looking glass. Era um looking glass? Aquela era uma variante da tecnologia. Entretanto, enquanto o Looking Glass mostra probabilidades ou mostrou probabilidades, o cubo reagia com as pessoas presentes. Então tinha uma alteração, se você preferir, sobre o que você estava vendo dele. Ele realmente girava como um disco amarelo para fora do topo dele.
de onde veio originalmente a palavra livro amarelo. E dependendo de quais predisposições, meio que como o pequeno Yoda dizendo ao jovem Luke, você traz pra cá o que você tem com você, você sabe, o que quer que esteja lá é o que você traz. Você poderia então mudar a perspectiva, a inclinação, se preferir, a orientação ao ângulo da informação sendo apresentada de volta a você. Então, a menos que você esteja bem preparado para lidar com tal coisa, a interação humana e as emoções humanas trazem instabilidade da procedência da informação. Ok, então é isso que aconteceu com a caixa preta, você tá dizendo? Sim, e na verdade eu usei isso a nosso favor no T9. Bom, nesse ponto eu acho importante a gente dar um passo para trás e olhar isso de fora. A ideia de algo como o Looking Glass não apareceu do nada. Por décadas, governos e instituições de pesquisa têm sido obcecados com uma questão. Sistemas complexos podem ser modelados com antecedência suficiente para entender para onde eles estão indo? A gente já faz isso de maneiras limitadas. Modelos meteorológicos, previsões econômicas, simulações militares, nenhum deles prevê o futuro com certeza. Eles mapeiam faixas de probabilidade com base em dados de entrada e suposições. O que torna isso diferente é a afirmação de que essas probabilidades poderiam ser exploradas mais diretamente, não apenas como números numa tela, mas como algo com o qual você poderia interagir, comparar e ajustar. É aí que as coisas param de soar teóricas e começam a soar desconfortáveis. Porque uma vez que você passa da observação para interação, você não está mais apenas perguntando o que pode acontecer. Você está perguntando se o ato de observar e ajustar poderia influenciar qual resultado se torna real. O Looking Glass tem a capacidade de mostrar o futuro para alguém. Digamos que alguém tenha o Looking Glass e você está dizendo que ele mostra probabilidades. E uma das coisas que estávamos nos perguntando é, como ele faz isso? Os anéis e a quantidade de informação via energia que é passada para ele. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. A posição dos anéis, a orientação deles, a energia passando por eles, a posição do cilindro, etc. Porque você pode levantar o cilindro em uma armadura dentro do centro dele. Tudo entra em cena como se você tivesse uma cebola com as várias camadas da cebola. À medida que você se move através dos diferentes níveis de energia, você também se move através das diferentes camadas. Então você obtém diferentes pedaços de informação. Agora imagine um número quase infinito de camadas se sobrepondo em comparação com as posições dos anéis e uma quantidade quase infinita de energia que você pode adicionar ou subtrair. Sintonizando para cima ou sintonizando para baixo. Em vez de subir 1 Hz ou 2 Hz, talvez por 1 milésimo de Hz para cima e para baixo. Mas parece que você está trabalhando com quase um efeito de caleidoscópio, sabe? Como um caleidoscópio real. A maneira como você giraria, torceria e focaria, e cada vez você obtém um design diferente, certo? Exceto... Sim, você obtém um design diferente e as cores mudam. Mas é tipo como trabalhar com vários caleidoscópios, onde quando você encontra duas probabilidades diferentes que você encontraria, você tem 2 caleidoscópios. E você faz uma mudança num caleidoscópio que pode fatorar ou funcionar para uma mudança angular diferente em outro caleidoscópio. Então você obtém 2 imagens separadas que você tem que estão piscando de um lado para o outro. Ok. Mas sim. Tá, deixa eu simplificar o que ele realmente está descrevendo aqui. Ele está dizendo que o que eles estavam vendo não era um resultado claro, mas múltiplos resultados possíveis aparecendo ao mesmo tempo, quase como diferentes versões do mesmo evento se sobrepondo. Então, em vez de adivinhar qual é real, eles tentaram separar eles visualmente, quadro a quadro. Eles separariam a imagem, olhariam cada versão individualmente e então mediriam com que frequência cada uma aparecia. A ideia era simples, a versão que aparecia com mais frequência era tratada como mais provável de acontecer. Daí então, com o tempo, eles comparariam o que viram com o que realmente aconteceu depois. E fazendo isso repetidamente, eles acreditavam que poderiam refinar o sistema. Não para prever o futuro perfeitamente, mas para estimar qual resultado tinha uma chance maior de se tornar real. E é aqui que outro nome entra na conversa. Tenho certeza que alguns de vocês podem já ter ouvido esse nome antes: Stargate.
Ao longo dos anos, várias pessoas falaram publicamente sobre um projeto associado a esse nome, cada uma de sua própria perspectiva, cada uma descrevendo diferentes aspectos dele. Um Stargate ou um equipamento que acessa como um Stargate ou um buraco de minhoca é para viagem no tempo, certo? Estamos falando de duas coisas diferentes. Eles estão usando a mesma tecnologia? Essencialmente, sim. O dispositivo original era o dispositivo Stargate, que foi então aumentado em poder, por assim dizer, com o uso desses postes de campo. O dispositivo Looking Glass era um Stargate de engenharia reversa. Então foi, na verdade, de engenharia reversa a partir dos dados originais do selo de cilindro, o que nos permitiu produzir os dispositivos de acesso Stargate, por assim dizer. E nós nunca deveríamos ter construído. O Stargate, sim. Ok? Com o propósito de falar com os visitantes das outras linhas temporais, sim. Absolutamente. O Looking Glass, não. Quando as pessoas falam sobre Stargate como um dispositivo, elas geralmente estão falando sobre algo muito diferente do que vemos nos filmes. A ideia é que alguns lugares na Terra já são lugares incomuns, onde o ambiente parece diferente, onde energia, espaço, até mesmo tempo não se comporta da mesma maneira que em todos os outros lugares. De acordo com várias pessoas que falaram sobre isso ao longo dos anos, esses lugares já existiam na natureza. O dispositivo não foi feito para criar nada novo do zero, mas para trabalhar com o que já estava lá. Pensa assim, se existe um rio subterrâneo, o dispositivo não cria o rio, ele apenas ajuda você a acessar esse rio. Nesses relatos, o dispositivo Stargate funcionava como uma ferramenta. Ele ajudava a focar energia ou condições em um lugar específico para que o acesso se tornasse possível. É por isso que a localização era tão importante. A mesma configuração não funcionaria em todos os lugares. Isso tinha que ser usado no lugar certo. As pessoas descrevem essa tecnologia como permitindo o movimento através do espaço e do tempo, mas não de uma maneira simples ou casual. Não era tipo atravessar uma porta e ir para qualquer lugar que você quiser. Era mais tipo seguir certos caminhos que já existiam. É por isso que a ideia do Stargate está frequentemente ligada a locais específicos, não locais aleatórios. O próprio ambiente fazia parte do sistema. Isso não é uma ideia nova. Ao longo da história, diferentes culturas falavam sobre lugares específicos na Terra como sendo diferentes, localizações onde algo parecia estranho, onde navegação, percepção ou até mesmo o tempo em si não se comportava da mesma maneira. Por muito tempo, essas histórias foram descartadas como mitos ou simbolismo, mas a ciência moderna reconhece que certas regiões da Terra têm propriedades eletromagnéticas incomuns, áreas onde sinais se comportam de maneira diferente, onde os instrumentos agem de forma estranha. Daí, quando eu vejo afirmações sobre dispositivos precisando de locais específicos ou sendo mais eficazes em certos lugares, não penso imediatamente em ficção científica. Penso em geografia, física e em quão pouco a gente entende sobre o ambiente ao nosso redor. Existe um número de nós no planeta, pelo que eu estou entendendo, que naturalmente são sensíveis eletromagneticamente, não sei. Eles são naturalmente sensíveis ao espaço através do qual passamos. Esses nós se ativam espontaneamente quando passamos por eles, ou podem ser atingidos com eletromagnetismo e serem temporariamente abertos. Agora, você não estava investigando um local onde existe um natural... De fato, Montanha Frenchman. Montanha Frenchman. E seu trabalho continua na Montanha Frenchman? Sim, continua assim. Quando você sai dessas entrevistas e olha para o quadro geral disso tudo, a ideia não existe isoladamente. Por décadas, governos e instituições de pesquisa mapearam silenciosamente locais incomuns na Terra. Lugares onde os sinais enfraquecem, onde a navegação se comporta de forma estranha, onde os instrumentos nem sempre respondem como esperado. Não por causa de portais ou teorias como essas, mas porque essas áreas importam estrategicamente. Pilotos relataram regiões onde as bússolas desviam, engenheiros militares documentaram zonas onde sistemas de comunicação perdem precisão.
Geofísicos estudam áreas onde o campo eletromagnético da Terra se comporta diferentemente das regiões circundantes. Na maioria das vezes, esses lugares são explicados em termos práticos: geologia, minerais, estruturas subterrâneas, interferência eletromagnética. Mas o que é interessante é que esses locais tendem a aparecer em grupos, não espalhados aleatoriamente. É aí que a escala começa a mudar a conversa. Porque uma vez que você passa da ideia de um único local para padrões em diferentes regiões, a questão deixa de ser esse lugar existe e se torna algo totalmente diferente. Tipo, quantos lugares como esse existem? Quantos foram identificados, mapeados ou silenciosamente monitorados ao longo do tempo? Nesse ponto, o tópico deixa de ser sobre uma montanha ou um local específico e se torna sobre uma rede mais ampla, espalhada por diferentes países, diferentes ambientes, diferentes condições. E é para onde essa discussão nos leva a seguir. Conseguimos saber quantos Stargates feitos pelo homem tinha no planeta? Não vou comentar quanto ao total. Eu diria que tinha mais de 50. Sério? Sim. Uau! Em diferentes países do mundo? Sim, Ok, eles foram feitos pelo homem? sim. Bem, veja, não é um Stargate. É um dispositivo que acessa um portal, um buraco de minhoca. Ele acessa um natural, em outras palavras, o Sim. dispositivo feito pelo homem acessa um Ele Stargate extrai natural? de um RB natural uma ponte Einstein-Rosen. Ele a acessa e, de alguma forma, funciona, pelo que entendo, não em paralelo, mas quase como se acoplasse à energia do Stargate natural. Você está dizendo que não quer usar o Looking Glass para vantagem de país para país, mas e quanto a país para fora do mundo? Não deveria ser usado de jeito nenhum. Eu entendo, mas existe algo aí? Quer dizer, em outras palavras, essa tecnologia é algo que eles estão usando agora para olhar nossos relacionamentos com... A tecnologia não está sendo usada de maneira alguma Ok, agora. mas a razão pela qual não é usada agora é por causa de onde estamos entrando no galáctico, o plano do... A partir de cerca de 2017, eu esperaria provavelmente que todos esses pequenos equipamentos provavelmente sejam todos remontados. Ligados de novo. Ah, com certeza. 2017? Isso é bastante 2016, tempo. 2017. E não até lá. Provavelmente não. Eu tô imaginando que eles provavelmente vão agir conservadoramente nisso. Isso é o que todas as pessoas de sabedoria sugeriram para eles. É agir conservadoramente. Ele diz que o que eles estavam olhando não era um único evento, mas parte de um ciclo muito maior. A ideia é que a história não se move em linha reta. Ela se move em ciclos longos que se repetem ao longo de períodos muito longos de tempo. Não anos ou décadas, mas dezenas de milhares de anos. Dentro desses ciclos longos, existem fases mais curtas quando grandes mudanças tendem a acontecer. A janela de tempo que ele menciona, aproximadamente dos anos 90 até cerca de 2012 e possivelmente se estendendo até 2016, não foi descrita como um prazo fixo. Era mais como uma zona aproximada dentro desse ciclo maior onde as coisas começam a mudar. Ele também faz um ponto importante sobre escala. Quando você está lidando com linhas temporais que se estendem por 45 ou até 50 mil anos, estar alguns anos errado realmente não importa. Dessa distância, o tempo parece embaçado. Uma década pode desaparecer dentro da margem de erro. É por isso que ele compara com nossa própria história. A gente ainda discute sobre o que realmente aconteceu há apenas 2.000 anos, mesmo com registros escritos. Daí tentar interpretar informações que vêm de dezenas de milhares de anos de distância se torna extremamente difícil. É muito sábio da parte deles esperarem. Ok, você quer dizer com isso que os Looking Glasses agora estão desativados, mas também a tecnologia Stargate. Sim, eles estão desativados e os Stargates e os Looking Glasses têm certeza que estão todos os seus potinhos de naftalina e tudo mais. E eles foram separados, os 3 componentes de cada um foram separados e movidos para diferentes estruturas de poder. Autoridades diplomáticas e militares no mundo. E estamos falando sobre a União Europeia, especificamente a ONU e a OTAN. Esses estão em controle específico de um dos 3 componentes cada. E eu não posso comentar sobre qual componente está contido por quem. Depois de ouvir tudo isso, acho que a coisa mais importante não é decidir o que é verdade ou o que não é, e sim notar o padrão.
Pessoas diferentes, épocas diferentes, ângulos diferentes, todos circulando em torno das mesmas ideias, probabilidades, ciclos, localizações, acessos. Não como respostas, mas como questões que continuam voltando. Talvez esse seja o ponto mesmo, porque se esses sistemas existem exatamente como descritos ou não, o fato de que tanta atenção foi dada a eles diz algo sobre como os humanos pensam sobre o futuro. Não como algo fixo, mas como algo moldado por escolhas, condições e timing. E eu não tô aqui pra te dizer no que acreditar, eu só queria colocar todas essas peças na mesa e deixar você olhar pra elas juntas. Mas eu quero saber qual a sua opinião aí nos comentários. Você também acredita que as nossas escolhas moldam a nossa realidade e o nosso futuro? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like e se aparecer aí pra você também, dá um hype que ajuda demais no canal e compartilha esse conteúdo para chegar em mais pessoas. Os comentários de vocês ajudam muito como termômetro para eu saber se estão gostando e se identificando com os vídeos. Ah, e se você ainda não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, tem vários conteúdos incríveis para você expandir ainda mais a sua mente, e amanhã a gente começa um curso novo muito especial, que eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse livro enorme aqui, Um Curso em Milagres. Esse daqui não é um livro comum, ele é considerado um dos ensinamentos espirituais mais profundos e transformadores já escritos. E olha, não precisa de nenhuma crença religiosa específica para você estudar o curso. Ele traz princípios universais sobre amor, perdão, paz interior e a dissolução do medo. O objetivo? Remover os bloqueios à consciência do amor que já existe dentro de você. Então, amanhã às 7 horas ao vivo, lá no Premium, a gente começa essa jornada juntos. Vamos estudar o curso de uma forma didática, aplicável à sua vida e sem enrolação. A partir de R$ 36,90 você se torna membro e pode participar também. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para você assistir e continuar comigo no canal A Chave Mestra, o canal que te mostra o mundo com outros olhos. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais!